conhece ou já ouviu falar de uma pessoa bissexual e talvez não saiba disso. Por isso, hoje eu resolvi vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre bissexualidade e como a bissexualidade é afetada por algumas estruturas sociais. Mas antes de começar a falar sobre isso, é importante a gente entender o que é uma estrutura social. A gente vive uma cultura que é composta por uma história. Então, para a gente entender o comportamento da sociedade hoje, é preciso olhar lá para o passado, entender e investigar como foi a constituição do país, como foi a história do país, para perceber como que as coisas se dão hoje. Quando as pessoas falam sobre o machismo estrutural, sobre o racismo estrutural, elas estão olhando lá para trás para entender o agora. Todo mundo é atravessado por essas estruturas sociais, justamente porque a gente faz parte de um contexto, a gente faz parte da história do país. Mas eu vou estar fazendo um recorte sobre como essas estruturas afetam a bissexualidade. A primeira estrutura é a heteronormatividade. E o que é a heteronormatividade? É esse padrão heterossexual que a gente tem. O heterossexual, ele é visto como normal, como o esperado das pessoas. Então, aquilo que é diferente do heterossexual é visto como não normal ou desviante. Existe uma suposição, uma espera de que as pessoas sejam heterossexuais. E a partir do momento que você foge dessa norma, é como se você precisasse justificar os seus atos. Um exemplo bem recente sobre isso é o que aconteceu com o Lucas Coca Penteado, do BBB 21. A certo ponto do jogo, houve aquele beijo icônico entre os dois. E a partir disso, aconteceram várias desavenças, houveram várias brigas, inclusive o pessoal desacreditou da orientação sexual dele, porque ele já tinha tido uma certa afetividade pela Kerr. Ninguém esperava que ele fosse bissexual. A heterossexualidade do Lucas era algo esperado. E a gente pode comparar isso com o fato de que ninguém questionou o beijo da Carla Dias com o Arthur, ninguém questionou o beijo do Fiuk com a Thaís. Mas a partir do momento que o Lucas assume a sua bissexualidade, as pessoas esperam uma explicação, um porquê dele ter feito o que ele fez, que foi basicamente ser ele. E é onde a gente encontra traços dessa heteronormatividade. Ela acompanha a gente desde a infância e a mídia é um canal bem poderoso para colocar isso na nossa cabeça. Por exemplo, os desenhos da Disney. Não tem nenhum casal LGBT na Disney. É sempre uma princesa que conhece um príncipe e eles ficam juntos. E a partir do momento que a gente vai vendo isso, internalizando isso desde a infância, a gente vai entendendo que aquilo é o natural. Porque basicamente é o que mostram pra gente quase o tempo todo. Então a gente começa a entender que esse tipo de afeto, que esse tipo de relação é o correto a se seguir, o correto a se reproduzir. Outro exemplo da heteronormatividade e como ela vai afetando a gente desde a juventude é a educação sexual nas escolas. Muitas escolas não têm educação sexual justamente por essa ideia que existe de que vai influenciar os jovens a terem comportamentos sexuais ou vai fazer com que as pessoas virem LGBT. Mas calma, veja bem. A educação sexual nas escolas que tem é completamente heteronormativa. Você só aprende sobre um sexo heterossexual. Você aprende sobre a camisinha masculina, às vezes sobre a feminina, mas sempre numa fantasia de que as pessoas só vão transar com um gênero oposto, então homem e mulher. Não é explicado que existem outras possibilidades de afeto, outras possibilidades de carinho e desejo e que tá tudo bem, que é normal, que faz parte do ser humano. Então isso afeta negativamente as pessoas LGBT. As pessoas LGBT já existem, não é por conta da educação sexual que essas pessoas surgem no mundo. Então não ter um espaço adequado para você se sentir acolhido e para você aprender a se reconhecer só vai aumentar o sofrimento psíquico ao longo da vida, porque a pessoa vai demorar mais tempo para se reconhecer. Às vezes não consegue se reconhecer e, além disso, acha que tem algo de errado com ela. Outra estrutura que atravessa a bissexualidade é o monossexismo, que basicamente é a binariedade da sociedade. E o que é a binariedade? É aquela ideia de que você só pode escolher ou um ou outro. Então essa binariedade, esse preconceito que surge com o bissexual pode vir tanto das pessoas LGBT como das pessoas heterossexuais. Porque a bissexualidade é jogada pro campo do impossível, como se ela fosse inválida, como se não tivesse jeito de você gostar de mais de um gênero ao mesmo tempo. E a psicologia contribuiu bastante para esse preconceito que a gente chama de bifobia. Freud acreditava e colocou nos seus trabalhos que todo mundo é bissexual quando nasce. Mas a partir do momento que você vai crescendo, se desenvolvendo e amadurecendo, você escolhe um caminho. O caminho heterossexual ou o caminho homossexual, de ser gay ou lésbica. As pessoas que não conseguiam decidir um caminho desse eram vistas como
problemáticas, era como se tivesse uma disfunção no seu desenvolvimento. E até hoje, muitos psicólogos pensam assim e seguem essa teoria por conta de algo que foi escrito há muito tempo atrás. E isso é muito errado, porque a gente tem que entender e ressignificar aquilo que foi escrito. Não tem como a gente pegar algo de muito tempo atrás e querer colocar numa sociedade que hoje é completamente diferente. Tudo isso contribui para a ideia de que um dia a pessoa bissexual vai tomar uma decisão, que ela vai querer gostar de homem ou que ela vai querer gostar de mulher e vai decidir por um dos dois. E tudo isso contribui para o apagamento bissexual, que é justamente colocar a bissexualidade no impossível, deixar a bissexualidade de debates importantes, né? Invalidar essa orientação sexual, que foi o que aconteceu com o Lucas no BBB. A partir do momento que ele quis se assumir bi, as pessoas desacreditaram dele. As pessoas acharam que não era possível, quando na verdade ele só estava mostrando quem ele era. E a gente pode ver vários exemplos na mídia de famosos que são assumidamente bissexuais, mas são vistos como gays, lésbicas ou heterossexuais. A Ludmilla, por exemplo, quando assumiu o namoro com a Bruna, foi vista como lésbica. Mas ela não deixa de ser bissexual simplesmente pelo fato de estar namorando com alguém do mesmo gênero. E a MC Mirella, por exemplo, que estava até pouco tempo com o Dinho Alves, é vista como heterossexual. Ninguém imagina que ela é bissexual, justamente porque a heterossexualidade é esperada das pessoas. Então aqui eu trouxe um quadro com vários famosos bissexuais que são assumidos e que foram lidos de forma errada pela mídia. Vocês sabiam que eles eram bissexuais? Conta aí pra mim.